Eu gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10. O apóstolo Paulo vai falar: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olha isso. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para a igreja, dando uma mensagem para a igreja de Corinto, e ele vai comparar a igreja a um edifício. Uma das metáforas que Paulo utiliza para a igreja é um prédio, um edifício, e ele diz que o fundamento da igreja é Jesus. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, e cada um de nós temos a oportunidade de construir sobre esse fundamento. Cada um de nós temos a oportunidade de colocar um tijolinho sobre o fundamento que é Jesus. O que são esses tijolos que nós estamos colocando, que estamos edificando sobre Jesus? A Bíblia vai dizer que esses tijolos são obras, aquilo que nós fazemos. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Sabe, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos porque nós acreditamos em Jesus. Não é porque a gente é bonzinho. Paulo vai falar: nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Você não vai chegar no céu e falar: eu mereço estar aqui, porque eu sou muito bom. Não. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Amém? Ou porque você anda em amor, porque você faz obras. Não, você é salvo pela fé. Agora, as suas obras, elas vão demonstrar a sua salvação. Amém? Você não é salvo porque você é bonzinho, mas você não é salvo porque você é bonzinho, mas porque você é salvo, você é bonzinho. Amém? Entendeu? Presta atenção. Você não é salvo porque ama as pessoas, porque anda em amor, mas porque você é salvo, porque você tem a vida de Deus no seu coração. Você ama as pessoas. O amor é uma consequência da vida de Deus no seu coração. Amém? Porque você é salvo, porque você tem a vida de Deus, porque você tem o amor de Deus derramado no seu coração, você ama as pessoas. Então as boas obras, na verdade, são uma consequência da vida de Deus em você. Amém? Porque você é salvo, você faz. Amém? As obras são uma consequência da salvação. Elas são uma evidência, elas são uma prova. Amém? Uma demonstração de que você é salvo. Amém? Porque você é salvo, você vai demonstrar isso. E a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. O que é o fruto? O fruto é uma evidência de um poder invisível que está dentro de você. Amém? Aleluia. Então a gente não é salvo pelas obras, mas as nossas obras vão demonstrar a nossa salvação. Sabe, só que isso aqui que Paulo está falando sobre o tribunal de Cristo, o dia que nós seremos julgados, o dia que nossas obras serão julgadas. Amém? E esse julgamento não é para determinar a salvação. A gente não vai chegar lá no céu e Deus vai falar: olha, você não vai para o céu, ou você não vai ficar aqui. Não, se você foi arrebatado, amém? Se você já está lá no céu, já está salvo, amém? Se você já foi arrebatado, você já está salvo, amém?
Esse julgamento para que é? Ele não é para determinar salvação, ele não é para dizer se você é salvo, justo ou injusto, mas ele é para premiar os salvos. Amém? É para galardoar. E Paulo fala que nós podemos edificar sobre o fundamento, construir com 6 tipos de obras: obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E ele diz que essas obras elas vão passar pelo fogo. O que é esse fogo? O fogo é o julgamento. O fogo são os critérios de Jesus. Amém? A maneira como Jesus vai avaliar a nossa vida. Uma vez, meu irmão, que nós aceitamos Jesus, sabe, o que nós fazemos com a cruz de Cristo vai determinar o lugar onde a gente vai passar a eternidade, se é no céu ou no inferno. Mas depois que a gente aceita Jesus, o que a gente faz com aquilo que a gente recebeu, com os dons e com os talentos que a gente recebeu, vai determinar como nós vamos passar a eternidade. Você está entendendo? Olha o que John Bevere diz: para o crente a pergunta não é onde você vai passar a eternidade, porque você sabe que você vai passar a eternidade no céu, amém? Mas como você passará a eternidade? E Paulo ele vai falar justamente sobre isso. No versículo 12: contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do juízo, o dia do tribunal de Cristo, a demonstrará. Por quê? Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quando você pega ouro, prata e pedras preciosas, e passa elas pelo fogo, o que acontece? Nada. Na verdade, são purificados. Amém? Agora, se você pegar madeira, feno e palha e passar pelo fogo, o que vai acontecer? Não sobra nada. Amém? Uma vez que a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele desceu ao coração da terra, foi assunto aos céus, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Amém? A proporção do dom que havia em Cristo foi repartido para todos os cristãos. Amém? E nós recebemos dons e talentos, vocações, chamados, propósitos. Fala comigo, eu tenho um chamado. Você foi chamado para fazer alguma coisa nessa terra, meu irmão. Você não foi chamado para ocupar 1 metro quadrado de Marabá. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Você foi chamado, você tem dons e talentos. Deus compartilhou recursos com você. Amém? Sabe o que vai ser avaliado nesse dia, meu irmão? Sabe o que significa obras de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha? É tudo o que a gente fez com os dons e talentos que nós recebemos de Jesus. Jesus compartilhou com você dons e talentos. Você tem um talento, você tem um dom. O que você está fazendo com isso? Amém? O que você está fazendo, meu irmão, com os recursos que Deus compartilhou com você? O que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? O que você está fazendo com o propósito que Deus te deu, meu irmão? Sabe, quando Deus foi criar você, Ele criou você e falou: anjo aí, o que a gente vai fazer com esse cidadão agora? Mais um, né? 8 bilhões de pessoas, mais um ser humano. Prepara o que a gente vai fazer? Não. Você nasceu para cumprir um propósito, meu irmão. Você nasceu para fazer algo nessa terra.
E para isso Deus compartilhou com você dons e talentos. Você sabe aquilo que você foi chamado para fazer? Não sou eu que vou responder essa resposta para você. Amém? Você precisa buscar em Deus para saber aquilo que você foi chamado para fazer. Qual é o seu propósito? Sabe, irmão, um dia eu e você, todos nós vamos comparecer perante o próprio Jesus. E Ele vai perguntar para você: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com os recursos que eu te dei? O que você fez com o chamado que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu chamei você para fazer? Com os dons e talentos que eu te dei? Amém? E nesse dia, meu irmão, não vai ter desculpa. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. A gente não vai dar desculpa, a gente não vai esconder, não, é porque eu não tive tempo.